Olha, se tem uma coisa que a gente sempre fala aqui nos nossos podcasts é sobre inovação, sobre essa necessidade da gente se reinventar, né? Eu tenho uma ligação muito forte com a marca Nissan. Adoro os carros da marca japonesa justamente porque eles estão sempre trazendo novidades e inovações que fazem diferença para as pessoas no dia a dia. O novo Nissan Sentra é um baita case sobre isso. O sedã acabou de chegar completamente repaginado e de um jeito que promete revolucionar a sua categoria. Pensado nos mínimos detalhes, é um carro que tem muita sofisticação e exclusividade em tudo. No acabamento premium dos bancos e do painel, na saída do ar-condicionado que é inspirada em turbinas de avião, no design mais esportivo e arrojado, com linhas agressivas e muita tecnologia para facilitar o seu dia a dia e proteger você com mais de 20 itens de segurança. Agende seu test drive. Vá na concessionária, teste o novo Nissan Sentra e prove que tudo isso que eu estou falando aqui é verdade. Eu sempre testo os carros da Nissan e aprovo todas as vezes. Novo Nissan Sentra. Do seu jeito, em cada detalhe. Bem-vindos ao episódio 65 de Divã de CNPJ. Eu tô aqui com a Marian hoje. Eu não vou nem tentar arriscar de falar seu sobrenome, você já me ensinou agora antes da gente começar esse podcast, mas eu não vou tentar fazer isso porque eu certamente vou travar minha língua, vou falar alguma besteira. Qual que é o teu sobrenome, Marian? Topechashvili. Marian Topechashvili. E a Mari, a gente começou a conversar aqui antes de começar a gravar e percebemos vários pontos de contato na nossa biografia, né? A Mari fugiu o seu pai fugiu da Geórgia quando você chegou no Brasil com 4 anos? Eu tinha 4 anos de idade quando a gente chegou. A Guerra Civil da Geórgia terminou em 95. Eu nasci em 96. A situação política não era das melhores. Meu pai tinha um diploma de ciência política. Ele tinha se formado nisso, trabalhava nisso. Ele tinha um diploma de ciência política? Sim. Você leu a tese dele? Não, nunca li. Você nunca leu a tese dele? Sabe que ninguém nunca me abre muito, assim, sobre o passado do meu pai, da minha família. Que engraçado. Desculpa, não quero interromper a tua fala, mas meu pai e meu avô são comunistas, né? Meu pai foi comunista, meu avô foi dirigente do Partido Comunista, e essa parte da vida deles é muito nebulosa. É engraçado, né? Teu pai era comunista? Tem algo ou comum. Não, ele fugiu do regime? Ele fazia parte do partido, mas eu não diria que ele era a pessoa mais ferrenha. Ele sempre falava, essa é uma história muito boa, já de início. Eu lembro que eu estudava no Pedro II, e aí teve um momento em que os alunos falaram, a gente não vai pra aula, a gente vai apoiar, não sei se era uma greve, alguma coisa, a gente vai apoiar. Aí eu falei, pai, eu adoro estudar, o que eu faço? Tipo, eu não vou fazer a greve, tipo, eu não vou não ir pra aula, eu não vou matar a aula. Não, eu acho que era matar a aula. Eu falei, eu não vou matar a aula. Ele falou assim, você tem que fazer o que a maioria gostaria de fazer, porque nesses momentos não deve ser do contra. Então, meu pai tinha muito essa mentalidade muito prática nas decisões dele. E aí, como que foi crescer como uma estrangeira no Brasil? Porque teu português é perfeito. Obrigada. Eu sou argentino, eu vim mais ou menos com a tua idade aqui pro Brasil. Mas no caso, você ainda fala, qual que é a língua natal? Georgiano. Georgiano, você ainda fala georgiano? 100%. Foi muito difícil, mas também muito importante pra mim e pra quem eu sou hoje. Porque no final das contas, eu cresci em 2 ambientes muito distintos. Em casa, sempre se falou só o georgiano. A comida que a gente comia era comida georgiana. Tudo era georgiano dentro da minha casa. E aí eu saía de casa, ia pra escola, ia pro jardim de infância. Era tudo em português e a cultura brasileira. E as culturas têm algumas semelhanças, por exemplo. As duas são muito culturas que, assim, tem uma... A religião é importante, não? A religião na Geórgia é muito importante, mas as duas culturas, elas são culturas que são muito quentes, no sentido de que elas acolhem muito as pessoas. Mas, por outro lado, como você falou, a Geórgia tem a religião é muito importante na Geórgia e é uma sociedade muito mais conservadora em comparação ao Brasil. Então, por exemplo, se eu não me engano, até 2008 você não podia beijar na rua na Geórgia. Era proibido fazer isso, demonstração de afeto desse tipo na rua. E assim, eu lembro que durante o carnaval minha mãe tampava os meus olhos quando eu saía na rua, que ela falava, meu Deus, que obscenidade, assim. Mas foi engraçado porque desde o início eu comecei a questionar muito as coisas que me eram passadas, tanto fora de casa quanto dentro. Porque eu não conseguia entender qual das duas coisas eram verdade, né? Então eu comecei esse senso crítico de questionar as coisas ao meu redor muito cedo. Porque eu já entendia que não existe uma verdade única.
Isso foi muito fundamental para minha criação. Mas com certeza foi muito desafiador, porque querendo ou não, eu não me considerava brasileira nem georgiana. Essa é uma questão muito fundamental que eu aprendi muito tarde. A gente tem uma cultura, aqui na cultura ocidental, a gente valoriza muito a verdade. Sim. Né? A gente pune a mentira, a mentira é algo sujo. E é muito interessante questionar, assim, o que é ficção, o que é uma história, o que é uma mentira. E como não existe a verdade que a gente tanto coloca num pedestal, ela não existe, né? Porque acho que essa verdade só tá na moral da religião. Aqui para baixo são pedaços de versões de opinião, entendeu? Que fazem às vezes de verdade. Hoje em dia eu já... Uma coisa que eu até tava falando ontem com a minha filha, eu falei, filha, eu não tô mais interessado em ter razão ou ser dono da verdade. Eu tô interessado agora em não brigar. Então vamos tentar encontrar um ponto comum aqui de diálogo pra gente construir a partir disso alguma coisa. Tá, mas antes que eu comece a filosofar de botequim, fazer filosofia de botequim, a gente já tava brisando antes de começar essa gravação. Você vem, então, e estuda no Dom Pedro I? Eu vou pro Pedro Ernesto I, que é uma escola municipal. E aí eu entro no Pedro II, que é uma escola federal no Rio de Janeiro, bem similar ao Colégio Militar. Você cresceu no Rio de Janeiro? Cresci no Rio de Janeiro. Eu vim pro Rio de Janeiro porque na percepção, sinceramente, soviética, existia muito essa percepção de Brasil, país tropical, e Copacabana. Então eu lembro que a referência dos meus pais na vinda era Copacabana. E acabou que meu pai virou ambulante, vendedor de cerveja na praia, em Copacabana. Então houve essa história. Jura? Formado em ciência política? 100%. Pô, demais. Minha mãe vendia empanada na rua também. Sim, e eu acho que é vendedor ambulante. Meu avô vendia bala de coco. Tanta coisa, porque o tipo de relacionamento que você cria com o seu consumidor não é só transacional, né? Todo fim de semana a pessoa tá ali na praia, te chama e você compra. E eu ia com meu pai pra praia pra fazer essas vendas, pra estar com ele, porque não tinha ninguém pra ficar comigo. Então eu ia pra ele, eu era meio que obrigada. Só que nessa obrigação eu acabei desvendando o comércio, assim, e como que as pessoas funcionam. E era muito legal, muito interessante. Eu acho que meu pai transferiu muito bem o poder de persuasão, de diálogo dele para o comércio e para esse empreendedorismo. E ele vendia commodity, né? Porque vender cerveja... Aí depende muito do tipo de empatia, do jeito... Meu avô... Que legal você falar disso. Eu nunca tinha contado essa história aqui. Meu avô era comerciante, ele vendia bala de coco. E bala de coco também é um commodity. Ele ia comprar bala de coco numa fábrica em Guarulhos. Eu me lembro perfeitamente dessa época da vida dele. Eu fui uma vez até de ônibus, até Guarulhos, pra ver ele comprando as balas de coco. E ele vendia nas praças. E aí, ele era um velhinho de uns... Ele era vendedor ambulante já até morrer. Até os 92 anos ele vendeu bala de coco. E ele colocava um terno, assim, irretocável, com um chapéu coco. Assim, ele era um lorde do século XIX. E ele vendia fazendo poeminhas. Então ele falava assim, bala de coco caseira, gostosa como a vez primeira. Eu nunca vou me esquecer desse versinho. E ele vendia tudo, menina. Acabava o dia com ele fazendo 1 milhão de amigos, terminava comendo na casa de alguém, algum cliente. Acredito. E vendendo tudo. Era maravilhoso. Eu acho que eu ressignifiquei o que é ser comerciante por intermédio dessa relação com meu avô. Que meu avô me mostrou que é uma relação ponto a ponto, né? Que é uma relação de troca sempre. Você sempre tá trocando energia com outras pessoas, você sempre tá tentando, enfim, melhorar a vida da pessoa. Quando você tem vocação, né? Pra hospitalidade, pra vender, enfim. Desculpa. Não, que isso, eu acho maravilhoso. E era exatamente isso que meu pai fazia também. Mas o curioso é saber como que ele começou nisso. Basicamente, a gente morava na comunidade de Tabajaras, que é uma comunidade entre Copacabana e Botafogo, no Rio de Janeiro. E não tinha mais dinheiro, assim, a gente tinha vendido a casa, o que a gente conseguiu meio que ter de recurso para vir pro Brasil, meu pai tinha trazido consigo. E aí, deu 1 ano, mais ou menos, e assim, a gente não tinha mais recurso, o diploma da minha mãe e do meu pai não foram validados no Brasil. A minha mãe era enfermeira geral pediátrica, ia ter que fazer o curso de novo, não falava português. Eu tô me vendo muito espelhado em você, desculpa, mas é que você tá contando a história e eu tô me vendo nela o tempo inteiro. A história é muito paralela, a minha e tu. Então, e aí, basicamente o que aconteceu foi que não existia como a gente se manter morando num apartamento. Aí, no primeiro ano, a gente morou num apartamento em Copacabana e meu pai decidiu que a gente ia morar na comunidade de Tabajaras. Sem nem entender o conceito de uma comunidade, de como uma favela é estruturada, como aquela comunidade funciona, né? E fomos lá. E a gente morava, era meio que um prédio em cima, dentro dessa favela.
E era uma kitnet dentro desse prédio, nessa favela. E aí, na frente desse prédio, existia um barzinho. E aí, meu pai sempre passava nesse bar, meio que pra conversar com a comunidade, entender um pouquinho mais das coisas. E aí, um dia falaram pra ele, ele falou assim, putz, o que eu faço pra conseguir uma grana? Ele já tinha trabalhado temporário de mecânico, ele já tinha tentado fazer tudo que ele podia. E ele falou, o que eu faço pra conseguir algum tipo de estabilidade? Aí o pessoal meio que, provavelmente brincando, falou pra ele, vai pro centro da cidade, compra uma caixa de isopor e vai vender bebida na praia. Foi exatamente isso que meu pai fez. Ele foi pro centro da cidade, foi pra alfândega, comprou a caixa de isopor, voltou e começou a estruturar o business dele ali. Quando que ele ia comprar a Coca-Cola, em qual distribuidora, aonde, etc. E isso, assim, ele mal falava português. Porque a gente chegou no Brasil, meu pai só falava georgiano russo. Só. Minha mãe também. Então, assim, eu fui, na verdade, a primeira pessoa que aprendeu português, porque eu aprendi no jardim de infância, conversando com as crianças. Então, assim, ele tinha esse senso e esse poder de se conectar com as pessoas para além das palavras, absurdo. Eu acho que o verdadeiro vendedor tem muito essa capacidade. Não é nem só hospitalidade. É realmente você conseguir se pôr na posição do seu cliente e conseguir entender o que ele quer. What makes them tick, assim, sabe? Você tá contando a história de que teu pai, você cresceu numa comunidade, e minha tia, irmã do meu pai, ela tinha uma locadora na Rocinha. Ela tinha uma lotérica e uma locadora na Rocinha. E aí, a Rocinha, ela tinha um estúdio de dublagem de todos os filmes que chegavam, porque os filmes eram todos pirateados, né? Nossa. Então, antes de TV a cabo, streaming, não sei o quê, ela pegava os filmes das locadoras, copiava os filmes e tinha um estúdio de gravação atrás da loja de locação dela de dublagem dos filmes. Porque a comunidade da Rocinha, as pessoas que moravam ali, ou eles não conseguiam acompanhar os diálogos com o texto, né, do lettering, então era mais fácil dublar. Só os filmes dublados é que saíam. E é muito engraçado que aqui em São Paulo, ainda nos cinemas que são nas regiões centrais, onde a população é menos favorecida economicamente, tipo o Cine Marabá, que tem aqui no centro de São Paulo, só passa filme dublado. E aí eu ficava perguntando, mas por que filme dublado? Aí eu me dei conta, lógico, né? As pessoas... É mais acessível. Que não foram muito escolarizadas, não conseguem ler e acompanhar o filme ao mesmo tempo. E às vezes até atrapalha, né? Eu até entendo. Cara, quanta coisa comum. E aí você foi fazer... Tudo bem, aí você foi fazer Como que você foi parar na gringa pra fazer ciência política, mulher? É uma história de muitas oportunidades que eu tomei pra si. Assim, eu acreditei muito que podia acontecer, sabe? Mas tem que acreditar demais, porque você estudou em colégios... Quer dizer, a tua história é muito semelhante à história de 99% dos brasileiros. Com uma distinção. Comunidade. Com uma distinção. Eu acho que... que... Não, eu acho que tem uma distinção muito grande. Sempre falam muito essa questão de, meu Deus, se ela conseguir, outras pessoas conseguem. Eu não acho que é verdade. Sim, concordo. Eu tive um exemplo de educação muito grande dentro de casa, porque os meus pais eram formados, os meus pais tinham trabalhado a vida inteira. Então, quando meu pai chegava do trabalho, ele não brincava comigo, ele pegava um livro que ele tinha pego na Igreja Ortodoxa Russa, no Rio de Janeiro, pra ler. E eu ficava abismado com aquilo. Eu falava, cara, o que esse livro tem? O que é isso? E foi assim que começou a minha paixão por leitura. Pelo exemplo do meu pai. A mesma coisa minha mãe, que assim, chegou aqui e começou a trabalhar de babá. Ela não me via por semanas, porque ela trabalhava na casa de uma família ortodoxa russa no Rio de Janeiro, trabalhando de babá. Mas por quê? Eu vi esse exemplo de perseverança, exemplo de estudos, e ele sempre falando pra mim, filha, estuda, estuda, estuda. Então, assim, até o dever de casa, que era, tipo, colar coisa do supermercado num caderninho, que era o que eu fazia no jardim de infância, os meus pais colocavam um tempo e dedicavam esse tempo a ficar comigo naquele exercício. Não brincavam muito comigo, não faziam nada que era lazer. Mas faziam tudo que envolvia educação, porque eles sabiam o valor daquilo. Então, acho que tem uma diferença muito grande. E, obviamente, além do valor daquilo, que eu acho que muitas famílias entendem, eles tinham passado por essa trajetória de educação, né? Em todos os graus. Então, eles realmente conseguiam me passar muitas das conversas e debates que talvez uma menina de 4 anos geralmente não ouve. Ou não acessa, né? Ou não acessa, exato. Então, acho que pra mim eu só queria fazer essa pontuação porque eu odeio quando me usam de exemplo e falam assim,
se ela conseguir, outras pessoas conseguem. Não é bem assim. Eu acho que outras pessoas conseguem fazer o que eu fiz depois, que foi... Estudava em escola pública e tudo que meio que vinha como oportunidade eu realmente tomava. Então, assim, eu lembro que eu aprendi a falar inglês porque isso é uma história muito legal. Minha mãe foi... Depois, meu pai faleceu quando eu tinha 11 para 12 anos. Ai, sinto. Deve ter sido uma pessoa bem importante na tua vida, né? Foi o maior baque, assim, da minha vida. Eu falo que aquele 1 ano foi meu ano de rebeldia. Entre os 11 e os 12, eu pintei o cabelo de azul, coloquei meu primeiro piercing, eu não sabia o que eu queria fazer. Mas aí, muito rápido, eu entendi que a minha mãe estava numa situação ainda muito pior. E que eu devia honrar o fato de que ela continuava no Brasil, tentando me dar um futuro melhor. Então, pra mim, virou muito uma questão de fazer com que o sonho da minha mãe e do meu pai virasse realidade. E eu desse alguma coisa pra eles em troca da vinda deles. Que eu sei que foi feito muito por mim. E aí, a minha mãe, quando eu tinha mais ou menos 12 anos, ela passou no CCAA, que era um curso de inglês ali na Real Grandeza. E ela foi falar com a diretora. Ela falou, olha, essa é a minha situação. Contou toda a nossa história. No português quebrado dela. Ela falou assim, eu queria muito que a minha filha fizesse alguma coisa que tirasse a cabeça dela da situação atual. Vocês podem dar uma bolsa de curso de inglês pra ela? E, por muita sorte, a mulher que era diretora daquela unidade era mãe do dono daquela franquia. Então, ela tinha esse poder de tomada de decisão. Ela deu uma bolsa onde minha mãe pagava R$25 por mês pro meu curso de inglês. E aí, do meu lado, o que eu prometi foi, eu vou ser sempre a melhor aluna até eu terminar isso. E até hoje eu tenho todos os prêmios de melhor aluna do curso de inglês. Mas, junto com isso, quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, chegou um menino da minha sala, no Pedro II, e falou assim, olha, tem uma mulher dando aula de teatro em inglês gratuito no IBEU. Falei, sign me up, quero fazer. Então, assim, eu tinha muito essa percepção de vai atrás, tenta fazer as coisas, soma, no mínimo vai somar pra minha experiência. E aí eu fiz esse curso. E a mulher que administrava esse curso de teatro em inglês, ela era uma americana que estava numa bolsa da Fulbright no Brasil e ela trabalhava dentro de um instituto chamado Education USA, que é da Embaixada Americana, e que apoia jovens talentos de baixa renda a irem estudar fora. Então, assim, caiu no meu colo nesse sentido. E ela falou, nossa, você tem toda uma história, todo um background, você tem as notas, você tem o potencial de ir pra fora. Junto com isso, depois da morte do meu pai, eu me enfiei nos livros. Depois do ano fatídico, eu me enfiei nos livros. E eu acabei participando de Olimpíadas e eventos fora do Brasil. Então, eu fui para um acampamento... Olimpíadas de quê? Então, eu fazia química, história e matemática. Eram os meus hobbies. Eu odiava física, mas fora isso, eu gostava de todo o resto. E aí, eu dava monitoria. Eu fui fazer, sabe o CNPq, eu acho, que é o estágio, né? Eu fui fazer, fui trabalhar no laboratório de ecotoxicologia da Petrobras no Rio de Janeiro. Aí eu falei, putz, mas eu não sei se eu só gosto de química ou se talvez eu possa fazer outra coisa também. Aí eu fui fazer também um estágio ao mesmo tempo, tudo isso. Na PUC Rio, em Filosofia do Direito. Então, assim, eu tentava pegar tudo que vinha my way, assim. Eu falava, não, toda oportunidade eu vou tentar. Pra quem tá ouvindo isso, é muito... Você como ouvinte, você consegue fazer... Eu me lembro que quando eu saí da engenharia, e eu tinha também recebido bolsa, eu fui fazer antropologia na PUC. Porque eu tinha feito engenharia, eu tava me sentindo, sabe, muito árido. Sim. Porque eu tinha estudado 5 anos, só números, teta, gama, enfim... derivada de terceiro grau e o diabo a 4. Então eu tava sentindo que eu tava muito árido de palavras. Eu também tinha sido um bom leitor. Eu me identifico como um leitor. Não um escritor medíocre, mas um bom leitor. E eu fui pra PUC e eu olhava para os professores de antropologia e pedia para eles, posso frequentar a tua aula como ouvinte? Eu nunca ouvi um não na minha vida. Com certeza. Eu não tenho dinheiro para pagar o curso, mas eu posso ficar aqui, eu prometo que eu vou ficar quieto, vou prestar atenção. Então eu já era um pouco mais velho, eu tinha 25 anos, a maior parte das pessoas que estavam ali tinham 18, né, 17, 18, 19. Eu me lembro que eu chegava com um terninho, assim, um terno muito mal cortado, né? Aquele terno de tecido sintético, me sentia quase como um caixeiro viajante. E eu entrava e ficava entre as 7h30 e as 10h30 ouvindo sobre Lévi-Strauss e Clastres. E aí isso que me despertou a paixão pelas ciências humanas, que foi também a sua paixão, né? Depois você foi pra gringa estudar ciência política. Isso. Aí, enfim, depois dessas Olimpíadas, depois dessa experiência fazendo teatro com essa mulher, aquele, tudo isso meio que culminou em eu aplicar para a Fundação Estudar e para a Education USA, que são duas instituições que te ajudam nesse processo seletivo.
E a Education USA pagou por todo o material que eu precisava e todas as provas. Eu não paguei nada no meu processo de seleção. E aí, como eu entrei muito cedo em ambos os programas, eu entrei no 2º ano do ensino médio, quando eu já fazia todos esses estágios, Olimpíadas, essas coisas, eu acabei primeiro aplicando para um acampamento de verão em Yale, né? Eu falei, quero conhecer Yale. Para mim era muito importante, porque é uma escola muito grande, muito forte em ciência política. Uhum. E eu fui aceita como a primeira brasileira com bolsa 100% nesse acampamento. Fui. Adorei, mas eu falei, nossa, o campus é muito cinza. Falei, é muito deprê. E nessa hora, eu já tava com o nariz empinado do tipo, academicamente eu sei que eu sou boa, né? Uhum. Aí eu voltei pro Brasil e falei, agora eu quero entrar em Harvard. E aí eu fiz todo o processo seletivo. Abusada, né? Eu era. Mas aí lá eu aprendi a... Abusada, mas segurando a sua peteca, segurando a sua onda, né? Eu sou abusada, mas eu seguro, né? Não, assim, e aí quando eu apliquei, eu fui aceita. Eu decidi fazer ciência política, muito em consideração ao meu pai, mas também, de novo, eu queria muito me entender o que tinha feito com que eu viesse para o Brasil e me deparasse com a situação que eu tava, na situação que eu tava, né? E aí eu fiz ciência política e a minha tese foi em teoria dos jogos aplicado a guerras, sobre, na verdade, olhando a guerra da Geórgia com a Rússia em 2008. E a minha tese chegava à conclusão que dava para prever que a guerra de 2014... que foi a invasão, na verdade, da Crimeia, poderia acontecer. Porque, basicamente, o modus operandi ali da Rússia era muito entender se na região, no país adjacente a ele, existe uma comunidade que tem traços étnicos similares aos russos, ou alguma comunidade que existe na Rússia, ou do outro lado da fronteira. E que, se sim, isso dá um direito de anexar. Um direito de anexar a região. O que é muito, entre aspas, simples, né? Mas aí teria que desvendar o momento dessa invasão. E geralmente o momento estava muito atrelado à popularidade política de cada um dos líderes. Assim? Popularidade política dos líderes locais. Dos líderes locais. É muito interessante essa relação, né? Porque aqui no Brasil a gente sabe muito pouco daquela região. Daquela região. A gente sabe muito pouco daquela região. E ela entra num lugar meio... A gente sabe um pouco da história da União Soviética, a da Revolução Russa a gente sabe mal e porcamente, e a gente não consegue entender que é uma região onde os territórios e as etnias, cada uma tem uma identidade muito forte, que a construção da União Soviética se deu por intermédio de muito sangue interno, e que era completamente artificial, né? E quando isso se desmancha, e os países se formam, existe ainda existe ainda uma aspiração imperialista por parte da Rússia de retomar o projeto soviético, né? E a gente vê isso também agora com certeza. Com a invasão, né? Se eu não me engano, no ano 2000, né? Quando o presidente russo assumiu, de fato, o primeiro mandato dele, porque antes ele tinha sido presidente temporário, né? Suplente. Quando ele assumiu, ele escreveu um documento chamado o Manifesto Millennium, no qual ele literalmente falava que a maior decepção do século XX tinha sido a dissolução da União Soviética. Então, assim, não é que não estava escrito, sabe? Mas, de fato, eu acho que uma das coisas que você apontou que é muito importante aquelas regiões são muito diferentes. Todos os países que compõem a União Soviética são extremamente diferentes, têm a própria cultura, o próprio idioma e o próprio modo de viver. E essa foi uma decisão que foi tomada durante os primeiros anos da União Soviética, porque existiam 2 grupos, né, dentro do Politburo, né, do governo, da alta cúpula comunista, que era um grupo que falava o governo a gente deveria impor a cultura e o idioma em todos os países e, basicamente, homogeneizar, né, aquela situação. E tinha um grupo que falava, não, é melhor que cada país tenha e mantenha a sua própria cultura, a sua própria língua. E a gente seja uma federação, porque dessa forma a gente vai ter muito mais apoio popular. E escolheram por esse segundo caminho. E isso acabou culminando em um fortalecimento da cultura, da etnia local, e que também foi um grande contribuinte depois para a queda, para a dissolução. Entendi. E quando você faz ciência política, é muito interessante, porque hoje em dia, quando eu vou ver toda a minha formação,
e o que me ajudou a ser empreendedor, e é por essa razão que você foi convidada para esse podcast. A gente vai falar sobre seu lado empreendedora, né? A parte empreendedora da tua vida. É muito engraçado porque quando as pessoas pensam que ciência política, normalmente a cidade está associada com a política institucional, que é aquela política que acontece, enfim, que é a política mais, vamos chamar de vulgar? Sim. Não sei se é uma palavra. Prática. Mais prática, mais vulgar. E elas não entendem, e a gente estava falando um pouco de Foucault, né, que você também é fã de Foucault, o conceito de micropolítica, que política é qualquer coisa que você faça com qualquer vivente ou objeto inanimado, qualquer relação, ponto a ponto, é uma relação política. E é muito interessante você estudar essa política mais... É o que mais me ajuda hoje em dia como empreendedor. Entender que minha relação com o meu consumidor é uma relação política. 100%. 100%. Que a minha relação com o meu colaborador é uma relação política. Que a relação com o meu fornecedor é uma relação política. Que tudo é intermeado pela política. E que não existem múltiplas relações políticas. Ela não é modal dependendo do tipo de relação. Ela tem que ser a partir do ser. E ela não pode ser diferente. Eu não posso tratar meu cliente de uma maneira... tratar com mais cortesia um cliente do que eu trataria, por exemplo, um fornecedor ou alguém que está na minha equipe. Não, com certeza. Focando... A minha hoje, de todo... O que eu sou mais grato de toda a minha formação foram os meus anos na ciência política, no mestrado e doutorado, que foram 8 anos. Essa foi a grande formação que eu tive, assim. Me permitiu... Me ensinou a escrever, me ensinou a ler, coisas que são muito abstratas, né? Porque às vezes a gente vai pro campo da política e você vai ler os clássicos, sei lá, Hobbes, Rousseau, né? Você vai ler, enfim, os grandes clássicos da política e é um pouco imaterial, um pouco abstrato. Sim. Treina o teu cérebro para você lidar com outras coisas abstratas quando você está no campo do empreendedorismo. Sou muito grato esses anos. Você carrega um pouco da ciência política para aquilo que você faz hoje? Nossa, muito. E isso é muito engraçado porque me perguntam muito, ou deixam de perguntar, mas eu sei que tem essa curiosidade de nossa, mas como é que você foi da ciência política para o empreendedorismo? E assim, para mim a ciência política sempre foi uma forma de entender meio que a psicologia das massas, para além de tudo. Quando no final das contas você entende movimentos políticos que basicamente nada mais são do que decisões que pessoas tomam e vão que compartilham, né? Vão compartilhando essa decisão política e acaba virando uma decisão da massa. Então, para mim, era literalmente assim, eu estudo a ciência política, além do que você está falando, que é a relação de indivíduo para indivíduo, era a relação de massas com indivíduos e governos. Então, para mim, isso era muito interessante. E, numa certa forma, se você pensa na estrutura de uma empresa, principalmente empresas grandes, também. São análogas também. É uma sociedade política, completamente. Uhum. Então, para mim, isso permeia muito do que eu faço hoje em dia. No quesito do empreendedorismo, também me fez questionar muito atos sociais e, na verdade, coisas que a gente imagina que são definidas e são definidas e que não podemos questionar. Porque assim, quando você vai estudar economia, você vai estudar engenharia e tal, você aprende a executar coisas, mas você não aprende a questionar. E eu olho muito para a ciência política como um campo de questionamento. Porque a gente olha muito o passado, então de uma certa forma é muito histórico, mas você olha o histórico tentando questionar o porquê que aquelas coisas aconteceram. Então, minha própria tese, eu olhei para uma guerra que já tinha ocorrido e falei, o que fez essa guerra ocorrer e como que a gente evita com que situações semelhantes possam ocorrer no futuro. Então, essa questão de questionamento sempre permeou muito a minha vida, desde criança. Eu acho que o empreendedorismo nada mais é que questionar o status quo. E você definir que algumas coisas não deveriam ser como são ou que poderiam ser melhores. E depois, quando você vai para estudar varejo, você se transforma numa especialista em varejo, posso chamar dessa forma? Pode. De alguma maneira? Gosto muito. Essa linguagem da guerra, ela é transposta também pro varejo, né? A gente usa muito... A nossa linguagem dentro do mercado marketing e do consumo é muito militarizada de uma determinada maneira. Bom, a gente tem a linguagem geral é muito militarizada, né? Sim. Porque a guerra é uma ideia e a guerra não acontece de repente, né? A guerra acontece depois de múltiplos contatos. Não é que de repente um país declara guerra contra o outro, né? Ou decide invadir. Isso já está codificado há muito tempo. O canal de comunicação nunca se interrompe. É a política por outros meios, né? Como a gente falou aqui antes de Clausewitz, ou o contrário. Mas
E aí você vai estudar... Quando que você... Aí você sai da política em Harvard. E quando que você... Qual que é o teu primeiro emprego? Então, eu já venho direto para o Brasil para empreender. Porque durante a faculdade nos Estados Unidos, você é muito incentivado a fazer estágios de verão, que a gente chama, entre um ano letivo e outro. Então, no final do meu primeiro ano, eu voltei para o Brasil para trabalhar na Ambev, na área de marketing da escola. Então, fazer um summer, que a gente chama de 3 meses na escola. Adorei, porque meu pai vendia muito a escola, ele era apaixonado pela escola, então pra mim foi um ciclo que se fechou, né? Eu gritava quem quer a escola e depois eu fui trabalhar na escola, então foi maravilhoso. No meu segundo ano, foi quando virou a chave. Eu sempre gostei muito de varejo por causa do meu pai também, assim, de novo, a relação com o consumidor final, tentar entender o que ele gosta, ou por que ele tá comprando com você e não com outra pessoa e tal, eu sempre adorei isso. E aí, no meu segundo summer, eu fui pra Kraft Heinz, que tinha acabado de se juntar a Kraft com a Heinz, e eu fui pro escritório deles em Chicago, trabalhar em groceries, né? Que é em supermercado como um todo, mercearia, na verdade. Mas trabalhando em departamento de marketing. Então, não, mercearia eu fui para um departamento que era também operações, de uma certa forma. Operações. Era grocery bio, Mas assim. você estava empregada, então? Você estava numa corporação ou não? Você estava como consultora? Como summer, estágio de verão. 3 meses. Depois do meu segundo ano de faculdade. E aí, eu caí... Enquanto isso, você estava na faculdade. Isso. É muito comum isso nos Estados Unidos. E aí eu caí dentro de um projeto, que era um projeto para fazer a marca... para vender o excesso de batata de uma marca da Kraft Heinz nos Estados Unidos, porque a gente tinha feito o ciclo de S&OP errado, tinha dado um problema numa fábrica. Então a gente tinha batata, matéria-prima em excesso. E a gente precisava vender essa batata para um parceiro. No início, eu olhei para esse projeto e falei, meu Deus, não é possível. Tipo, que projeto entediante. Eu fui descobrindo a beleza da coisa, porque eu olhei pra batata e a primeira coisa que me falaram foi, você tem que encontrar um comprador. E como assim encontrar um comprador? Eu sou uma estagiária que faz ciência política. E eu comecei a desvendar um mundo de marca própria e varejo no core, assim, supermercados, como que o business acontece, como é o ciclo de S&OP, que é o planejamento da produção e tal. E aí, naquela época, tinha um supermercado, que era o Lidl, entrando nos Estados Unidos. E é um supermercado alemão que é conhecido por preços muito baixos. Uma infra muito simples e preços muito baixos, que é o competidor do Aldi também, que é um supermercado similar, os dois supermercados alemães, se eu não me engano, dos anos 70, que viraram muito populares na Europa e, de novo, a Aldi já existia nos Estados Unidos e a Lidl estava entrando nos Estados Unidos também. Por que isso é importante? Porque eu entendi que a marca própria podia também virar uma marca própria de, por exemplo, um delivery. E quando eu olhei para o mercado de marca própria no Brasil, ele era 5%, se eu não me engano, do varejo total. Sendo que nos Estados Unidos, se você olhasse para a Walmart, 60% dos produtos que ela vendia eram das marcas próprias dela. Só que o consumidor final nem sabia qual era a marca da Walmart e qual era uma marca nacional. O Pão de Açúcar teve essa estratégia, ou tem essa estratégia até hoje, com certeza. Ela tem, se não me engano, 3 marcas próprias. E eu olhei pra isso e falei assim, nossa, como que na Walmart é 60% no Brasil é 5%? Assim, o que tá acontecendo? Qual é a discrepância? Nesse meio tempo, obviamente, vendia batata em excesso para um terceiro varejista dos Estados Unidos, mas me abriu os olhos para essa indústria e esse potencial. E, ao mesmo tempo, na época, também era meio que o boom do delivery. Então, tinha o Instacart que estava fazendo os deliveries, só que eles faziam os deliveries dependendo do supermercado tradicional. E eu falei, nossa... Como assim? Desculpa. Então, assim? Delivery tradicional, por exemplo, até da Rappi. A Rappi, ela geralmente, né, para Big Basket, que a gente chama supermercado grande, você pede o produto e o produto vem de um supermercado tradicional, né? Então, só se faz a última milha. Sim. Isso, tira da prateleira e leva para casa do consumidor. E, nossa, mas por que você tá usando a infra do supermercado tradicional quando é para fazer delivery? Se a pessoa nem entra no supermercado, você não precisa ter aqueles outdoors, você não precisa ter aquele caixa bonito, você não precisa ter aquele trade marketing feito dessa forma e tal. Você pode fazer tudo otimizado para o delivery. E, nesse meio tempo, um colega meu que tinha feito também o acampamento de verão de Química, quando a gente tinha 15 anos, me ligou. Ele já tinha voltado para o Brasil, ele falou, nossa, estou pensando em empreender, estou olhando alguns setores, um deles é varejo, eu sei que você sempre gostou de varejo, o que você acha de voltar para o Brasil e empreender? Aí, no início, eu falei, pode ser, mas deixa eu terminar a minha tese, deixa eu trabalhar aqui no que eu tenho que trabalhar, e aí, de repente, eu volto. Nesse meio tempo, ele foi trabalhar no VC, e eu concluí a graduação. E assim que eu concluí, eu decidi que eu já sabia qual era a pior situação possível na qual eu podia me encontrar. Falei assim, sabe o Regret Minimization Framework?
Não. É muito conhecida. É tipo, você toma a decisão pensando no seu eu de 70, 80 anos. O que ele vai menos se arrepender de ter feito, Sim. basicamente. Sim. E é uma coisa do Jeff Bezos e tal. Falei, vou aplicar isso e vou fazer o seguinte. Em vez de ficar nos Estados Unidos num trabalho corporativo, vou voltar pro Brasil e empreender de cara. Foi isso que eu fiz. Então, voltei e criamos a Avocado. Aí você cria a Avocado. Isso. Eu e meu co-founder, a gente cria Avocado. E Avocado nada mais é do que um serviço de delivery que depende do que a gente chamava de dark stores. E na época esse termo não era conhecido. Porque muito tempo depois a gente teve as dark kitchens, né? Exato. Mas a gente fundou em 2018, novembro. E em 2019, junho, foi quando a gente de fato lançou. E aí, quando a gente lança, basicamente a gente lança de um galpão. Na verdade, primeiro do escritório. Mas a infraestrutura era de vocês. O galpão era alugado por vocês, Isso, era um centro exatamente. de distribuição. É como se fosse um mini centro de distribuição, muito bem organizado e otimizado para o delivery. Por que eu te falo isso? Mas como que vocês definiam, por exemplo, os SKUs? Então, ótima pergunta. Era um dos maiores desafios, é um dos maiores desafios para o varejo que está iniciando. A gente tinha muito dado de pesquisa de produtos mais vendidos em algumas categorias e, obviamente, o que estava na gôndola do supermercado era um bom indicador, dependendo da região e de quais eram os produtos mais vendidos. A gente usava essas duas coisas. A gente usava muito o distribuidor também, porque a gente comprava distribuidor, não tinha um volume muito grande de compra, né? E o distribuidor, ele geralmente tem um catálogo, então ele tem muito uma noção do que mais vende para quais players, né? Então a gente se usava do que a gente podia se usar para compor esse catálogo inicial, mas assim, muitos erros também. Não era um catálogo 100% certeiro que ia girar. Por que em vez de ter um centro de distribuição onde você estocava e isso gerava custo fixo, você não fazia microtransação nos distribuidores? Então, porque a logística ia ficar muito cara? Não, porque o porque ponto... tinha que vir de algum lugar. Né? mas eu acho que é um fair point. Mas só que a diferenciação que a gente tinha vis-à-vis um supermercado tradicional, num primeiro momento, não era nem preço. A diferenciação era a qualidade de entrega, porque dentro daquele microcentro de distribuição, o que a gente tinha feito a gente tinha desenvolvido uma tecnologia interna onde o picker, ou seja, a pessoa que fazia a coleta, ele conseguia saber exatamente onde dentro da loja estava o produto, quantas unidades daquele produto ele colocava e qual era a melhor rota dentro da loja para se fazer, para que aquele pedido fosse feito no menor tempo possível. Entendi. E que a entrega fosse feita com qualidade. Quando eu digo qualidade, é sem ruptura. Ou seja, que todos os pedidos que você pede, de fato, são entregues. Então, assim, o que a gente apostava muito era que a qualidade da entrega de um pedido de um supermercado tradicional através do delivery comum não era boa o suficiente e que poderia ser muito otimizada. Mas você tinha uma quantidade de SKUs muito menor do que um supermercado. Muito bom ponto. Então, quando você começa nesse business, a gente levantou 1,8 milhões de dólares. Só que era uma grana... Quanto? 1,8. 1,8 milhões de dólares. Mas pra começar? Family and Friends? Pra começar, mas não era Family and Friends. A gente foi pra um Venture Capital. Com uma ideia. Com uma ideia, PPT. 1,8 milhas. Levantamos em rounds, né? Mas... assim, muita gente que acreditava de fato no modelo, né? No início. E quando a gente começou, a gente sabia que a gente não ia conseguir ter todos os produtos de um supermercado tradicional. Então, é um ótimo ponto. Então, a gente tentou nichar. Falou, onde que a gente consegue encontrar um cliente que realmente tem essa dor da entrega de má qualidade, que precisa de uma entrega com confiança, com qualidade, e que quer uma marca que ele consiga se aproximar. Porque, by the way, o futuro era que eu soubesse exatamente o que os clientes estão comprando, quando estão comprando, e aí eu conseguisse oferecer uma marca própria. Pedir. E antes de chegar... Antes dela pedir, mas a marca própria, com uma margem muito maior em cima do produto. Então, essa era a ideia do business, longo prazo. Então, a gente começou com mães e bebês, que era um catálogo curto, era uma consumidora muito sensível à experiência, e uma consumidora que, com certeza, pelo menos por 2, 3 anos, ia continuar recomprando. Então, teria uma frequência de compra muito alta. E depois a gente foi expandindo as categorias. Entendi. E aí, me conta uma coisa. Quando você vai apresentar uma ideia, é uma ideia muito boa, que cria um distúrbio no mercado que está estabelecido. Para quem está ouvindo esse podcast aqui, que tem uma ideia muito boa, mas que está precisando... Acho que o maior problema que eu ouço, ou grande parte das perguntas, se eu pudesse concentrar, acho que 80% das perguntas é onde eu arranjo dinheiro para viabilizar meu negócio? E você levantou em alguns rounds um valor bem considerável, quase 10 milhões de reais em grana de hoje.
para você estruturar o seu primeiro negócio. O que você acha que você tinha de diferencial quando você se colocava diante? Porque, primeiro, é um mercado um pouco mais... um ambiente tóxico para as mulheres, são poucas as founders. E qual que você achou que era o teu diferencial na hora de você apresentar teu projeto? O que você dá como dicas para quem está hoje querendo apresentar um projeto para um fundo? Eu sei que o mercado atualmente está um pouco tóxico, né, para as startups, mas o que você daria de dicas? O que você fez que você acha que deu certo, que conseguiu convencer outras pessoas a botar dinheiro na tua ideia? Algumas coisas, mas assim, eu não acho que é algo fácil, principalmente para quem não tem, digamos, as conexões que eu tinha, dado o estudo em Harvard, sinceramente. E exatamente por esse ponto, eu acho que uma das estratégias mais certeiras é encontrar mentores. Porque pessoas abrem muito o caminho. E a indústria de Venture Capital no Brasil, ela é muito pequena em comparação com a indústria de Venture Capital em outros lugares. Você captou fora ou aqui? Aqui. Então as pessoas se conhecem, é um mercado pequeno e é um mercado seletivo nesse sentido. É difícil você conseguir chegar no Venture Capital e nesse dinheiro. Principalmente se você vem de um background humilde, por exemplo. E até eu, em outras circunstâncias, não teria acesso. Então eu sempre busco muito falar para as pessoas e dar esse conselho de buscar mentores. Então outros empreendedores que tenham passado por uma experiência similar, porque elas estão sempre muito abertas. E eu sou uma mentora também, por isso que eu te falo isso. Eu gosto muito quando vem até mim com uma ideia e eu falo, e eu tento o máximo possível conectar essas pessoas. Outro ponto é que, mesmo dentro de VC, uma das coisas que mais move o ponteiro, em vez de você falar direto com o VC, é você falar para pessoas que o VC confia. Ou seja, outros empreendedores que já passaram por aquele VC, ou outros empreendedores ou pessoas naquela rede, naquela comunidade que aquele Venture Capital criou. Então, quando você recebe meio que uma referência para se conectar com o Venture Capital através de uma pessoa que conhece ambos os lados, é muito mais provável que você vai conseguir ser bem sucedido na sua rodada dessa forma. Então, eu sempre falo, procure um mentor e uma pessoa que é bem conectada e conhece a indústria que você quer entrar, com certeza. E, sinceramente, estude muito o mundo de VC. Por que eu te falo isso? Até quando eu comecei em VC, eu era muito transparente em certas coisas e vários termos que eu não conhecia e que as pessoas às vezes jogavam na mesa e eu fazia egípcia, que é como se eu conhecesse. E hoje em dia, quando eu olho para trás, eu falo, meu Deus, assim, não existe um dicionário de Venture Capital, de como você levanta dinheiro. Então, assim, estudar por diversas fontes é super importante, porque, assim, você não nasce sabendo o que é, tipo, post-money valuation e coisas desse tipo. Assim, é uma linguagem muito única de Venture Capital que eu acho que as pessoas precisam aprender antes de entrar nesse mundo, se querem captar externamente. Você que é um amante dos livros, tem algum livro que você leu que te ajudou muito, pelo menos nessa fase? Algum livro que você fale, não, esse livro aqui eu recomendaria para quem tá montando um negócio? Todo mundo fala no Hard Thing About Hard Things. Eu acho muito bom. Nunca li esse livro. Ben Horowitz, acho muito bom. Gosto muito. É sobre a experiência de começar um negócio. A outra que é muito boa Qual que é o nome do livro? Hard Things About Hard Things. Isso. E aí o outro que eu gosto muito, que me marcou muito, é um livro muito fininho, é do fundador da Zappos, Delivering Happiness. Também é sobre a experiência dele. Mas nenhum desses livros é prático o suficiente para te ensinar exatamente os termos. Então, com isso, eu acho que é muito mais uma questão de conversar com muitos founders, entender muito a dinâmica desses founders. Assim, eu acho que se você procurar, você encontra no sentido de... Eu sou super adepta a falar para as pessoas, entra no LinkedIn, acha a pessoa que você quer conversar e manda uma mensagem. No pior das coisas, a pessoa vai estar ocupada e não vai te responder. Mas eu lançaria umas 100 mensagens dessas para os founders que você admira. Obviamente, faça sua pesquisa, conheça, entenda o que ela já fez, etc. E manda essa mensagem. As pessoas estão muito, geralmente, dispostas a te ajudarem. E aí, obviamente, tem muitos vídeos de YouTube que te ensinam como que é uma valuation, como você monta, essas coisas. Mas esse linguajar de Venture Capital ainda é uma dor tão grande que eu vejo em First Time Founders, né? Ou seja, as pessoas que empreendem pela primeira vez e vão para falar com Venture Capital. E até hoje eu não vi ninguém que resolveu. Gostaria de resolver ou ajudar. Bom, aí, Avocado, acontece o sonho de qualquer founder, que vocês são comprados pela Rappi.
Sim, mas Sim não ou foi não? tão bonito assim, não. Não, então me conta. Eu tô lendo só pela história bonita, pelo release. Agora me conta como é que foi essa história. Não, E foi depois... super difícil, assim. A gente deu super certo no sentido de tínhamos uma retenção muito alta, os clientes amavam a gente, era aquele negócio. Sabe quando falam que você entende que você realmente fez um business bom e que muda a vida das pessoas, quando elas sentem falta de você? Então, por exemplo, se a gente diminuía o raio da entrega, as pessoas falavam, mas por que você não tá mais entregando aqui na minha casa? Eu sinto tanta falta. Então, tinha muito amor das pessoas, principalmente das mães, com a marca. Então, a gente sabia que a gente tinha um produto muito bom. Isso era final de 2019, né? A gente tava rodando aí por mais ou menos 6 meses. E o nosso runway tava terminando. A gente não tinha muita grana, a gente precisava captar novamente. Muito do nosso dinheiro tava em capital de giro. Porque a gente comprava os produtos para colocar na Dark Store. E como a gente pontuou, não necessariamente eram os produtos que mais iam vender, né? A gente tentava acertar, mas era no olhômetro. E aí, vem Covid. A gente tá tentando levantar, tá falando com os fundos estão meio mornos, porque logo antes disso, em setembro, tinha acontecido o WeWork. E, posteriormente, o Corner Shop, que era o delivery do supermercado da Uber, estava entrando no Brasil. Então, o mercado não estava no melhor dos momentos para varejo e para algo que era capital intensivo, como era o nosso negócio. E aí veio Covid. E todos os fundos secaram, né? Ou falaram que não iam desembolsar. O que a gente fez? A gente se mudou para uma rep, ou seja, eu morava numa república, com os funcionários de escritório da empresa. E a gente trabalhava dessa república. Sério? Te juro, no Jardim Guedala. A gente alugou uma casa, fechou o escritório. Tinha, obviamente, a Dark Store, né? O galpão, mas a gente morava numa república. Então, o que eu não passei na faculdade no Brasil, porque eu não tive essa experiência, eu passei empreendendo. Menina. Aí, isso minha mãe no Rio de Janeiro. E a minha mãe depois veio morar na república com a gente. Sim, loucura. Cozinhar pra gente e tal. E aí, o que a gente fazia? A gente dependia muito do capital de giro para conseguir um retorno. Quantos funcionários você tinha? Nessa, a gente tinha 24 a 27. E aí foi diminuindo. A República era de 20? Você começou... Não. A República tinha uns 7. Entendi. A gente, obviamente, não tinha muita grana e algumas pessoas foram saindo. Eu jamais conseguiria entender. Eu não conseguiria fazer isso, menina. Não, foi loucura. Mas é que na hora você faz ou faz. Você trabalha. Ou você faz, assim. Não tinha muito uma outra perspectiva. Nossa, e o business continuava rolando, assim. E as pessoas amavam, os clientes adoravam e tal. E eu acho que também a Covid acelerou também o business, a adoção, né? Pra gente não foi tão bom assim, porque a gente tinha uma categoria específica, né, de delivery. E outros players que tinham todos os supermercados deram muito melhor, porque aí a pessoa fazia a compra completa. Mas aí, basicamente, era mais ou menos, se eu não me engano, março, abril, a gente recebeu uma ligação da Rappi, falou, a gente tá muito interessado no business de vocês, em vocês como pessoas, que tal vocês virem pra cá? E a gente coloca uma grana nesse negócio também. E basicamente foi isso, deu super certo, mas foi assim, E você foi trabalhar como diretora de logística, não? Você que implantou... Do Turbo. Do Turbo. Isso, exato. E aí a gente entrou na Rappi, a gente passou uns bons 6 meses se situando ali dentro. Enquanto isso, a Avocado foi integrada na Rappi como um varejista ali dentro, que mandava os pedidos via Dark Store. A Avocado existe hoje, não? Não. Agora é o Rappi Turbo. E aí, o que a gente percebeu foi, a gente queria fazer isso para outras categorias. A gente queria que o sonho acontecesse, que era expandir as categorias. E ao mesmo tempo, nessa época, começou a pegar esse negócio de entregas em 15 minutos. Aí apareceram vários players fora, né? Então apareceram Gorillaz, Getir, GoPuff, etc. E aí nessas a gente descobriu que, na verdade, a Rappi decidiu realmente apostar na gente e falar, olha, para além do Avocado, vamos expandir esse negócio e fazer entregas rápidas de todas as categorias do supermercado. O que vocês tinham que era um diferencial técnico, tecnológico, pessoas? Qual que era o asset que vocês tinham? Eu acho que, obviamente, pessoas, assim, era um talento muito grande que a gente conseguia reunir, muito, por exemplo, influência e, literalmente, histórias. E a tecnologia de loja interna, de picking and packing, que não era uma tecnologia que a gente só remodelou, a gente desenvolveu do zero. Então, assim, até hoje, né, numa loja de Rappi Turbo, quando o pedido chega, a pessoa que faz a coleta, ela sabe exatamente onde está cada um dos produtos, ela sabe a melhor rota para fazer dentro da loja, e ela sabe quanto e como, em quanto tempo fazer o pedido. A Rappi Turbo também funciona pelo modelo de Dark Stores. 100%. É literalmente uma extensão do que a gente começou com o Avocado. Entendi. Só que a Avocado a gente entregava em meia hora, em 30 minutos, e aí no Rappi Turbo
a RAP deu essa missão pra gente, esse desafio, falou, olha, os outros players no mundo afora estão entregando em 15 minutos, a gente vai entregar em 10. E, obviamente, entregar em 10 não é que é difícil, o ponto é você reduz o raio de entrega. Uhum. Então, os pedidos acabam sendo entregues no raio de 2.000 quilômetros. Mas a gente conseguiu fazer, e a gente lançou o Rap Turbo como Rap Turbo em janeiro, fevereiro de 2021. E de 2021 para 2022, a gente teve um crescimento exponencial. E quando eu digo exponencial, a gente foi de uma cidade para 12 cidades, e a gente foi de uma Dark Store, 2, para 120. Então, assim, foi realmente exponencial e era na verdade, era uma das verticais, ou a vertical com maior retenção dentro do ecossistema da RAP. Então, era um produto que os usuários realmente eram apaixonados. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você que estudou também, através da política, a psicologia das massas, como você estava dizendo. Você acha que para o consumidor final, meia hora, 15 minutos, 10 minutos, faz uma grande diferença? Pergunta polêmica. Eu acho que entre meia hora e 15 minutos faz. Porque é aquele negócio da imediatez. Então, se você tá fazendo uma receita, meia hora talvez seja muito tempo, você desista da receita. 15 minutos já é um tempo hábil muito melhor. Mas as pessoas estão fazendo alguma coisa e falam, esqueci um ingrediente, exatamente. Eu vou pedir na RAP Turbo. Mas, sério? Acontece, pior que acontece muito. E pra mãe, por exemplo, era a mesma coisa. Que era, nossa, acabei de perceber que eu não tenho mais fralda. Usei a última fralda, o que eu faço? Não tem mais lenço umedecido, o que eu faço? Então tinha muito esse estalo do, meu Deus, e agora? Então, a diferença... Eram sempre compras emergenciais. São compras menores. Geralmente são compras mais imediatas, não necessariamente emergenciais. Então, eu vejo uma diferença entre a compra de 30 minutos e a compra de 15. Entre 15 e 10, depende muito de onde você tá, sabe? Então, em cidades grandes, o 10 minutos é viável, porque existem muitas pessoas que moram em raios pequenos e curtos. Enquanto que em cidades maiores, de repente, o raio precisa ser maior porque você tem menos densidade populacional. Então, é muito mais o que dá pra fazer versus só o que o consumidor quer. Porque eu não acho que uma diferença de 15 a 10 seja tão grande para o consumidor, mas para o business pode fazer diferença. Pra mim, eu nunca entendi essa coisa de você entregar em meia hora, em 15 minutos, 1 hora. Olha, porque eu também nunca pensei nas compras que são urgentes, assim, coisa que eu preciso pra agora. É muito da necessidade, assim. Você tá fazendo macarrão e você não tem, o queijo. Tem muito dessa. Você quer fazer a tapioca de manhã, mas não tem ovo. Coca-Cola pro jantar. Cerveja que acaba durante a festa. Então tem muito dessas compras imediatas que tem muita recorrência, mas não necessariamente ticket médio alto. Sim, para pessoas que não conseguiram se planejar direito. Ou para pessoas que não precisam mais se planejar, porque agora existe Rap Turbo. Bom ponto. E aí, tua experiência de Rap Turbo acontece, você fica... Eu fico 2 anos e meio. 2 anos e meio. Mas aí como uma funcionária da RAP... Isso, perfeito. Tá, dirigindo essa vertical. Tua primeira experiência CLT? Mais ou menos, colaborador também. Colaborador. E aí, LTK? LTK. Então... Que é o capítulo, não é o capítulo final, obviamente, porque você tem ainda muita história pra contar, mas é o teu último capítulo, né, que você tá escrevendo. Agora. Você sai da RAP, imagino que por uma pessoa tão dinâmica quanto você, que já saiu da faculdade como empreendedora, diante das políticas, né, porque você tem uma limitação de campo de atuação quando você está trabalhando para uma corporação. Quando que você começa a LTK? Em julho do ano passado. Que já é o fim da Covid, já é o fim do boom dos deliveries e tudo mais, né? Que cresceram muito durante esse período. O que te provoca a entrar? Primeiro, como que chega a LTK na tua vida e o que te provoca a sair da RAP? Eu não tava esperando fazer nenhuma saída, pra ser honesta, mas do nada, numa mesma semana, me chegaram duas mensagens no LinkedIn de 2 recrutadoras falando de 2 business diversos e que estavam procurando country or regional managers, né? Ou seja, diretores regionais. E aí eu falei, olha, pra ser sincera, eu acho que assim, o que eu mais sou boa em fazer é construir e escalar negócios. O Turbo não estava no momento de escalar. O Turbo estava no momento de reorganizar e consolidar. Então, pra mim, assim, a oportunidade de escalar outro negócio foi muito gostoso. E eu fiz os processos, né? Aliás, eu comecei os 2, aí eu já de cara falei, não é uma indústria que eu gosto, etc. Prefiro estar onde eu tô. Só que o segundo era a LTK.
E o que mais me brilhou os olhos é que em cada momento do business da LTK, que eu vou descrever agora, a gente tem um impacto muito positivo. Então, basicamente, a LTK é uma plataforma de tecnologia que conecta marcas com criadores de conteúdo com consumidores finais. Essa tríade. E a LTK, ela só lucra se o criador de conteúdo lucrar. O criador de conteúdo lucra somente quando o consumidor final realmente pega aquela sugestão do criador de conteúdo de fazer alguma compra, que faz com que a marca venda. Então, a marca lucra também. Então, para mim, um business que realmente consegue impactar positivamente cada lado dessa cadeia era algo muito novo. Mas isso é mensurado por link afiliado? Exato. E aí, basicamente, primeiro eu fui... veio essa percepção de, meu Deus, realmente só tem um impacto positivo em todas as frentes. Então, eu gostei muito disso. Falei, nossa, que business bonito. E eu fui entrando um pouco mais para entender o que era LTK. É um business bem complexo, assim, é um marketing de influência. No final do dia, o que a gente tenta fazer a gente seleciona criadores de conteúdos dentro da nossa base. Hoje no Brasil a gente tem 10 mil criadores de conteúdo. E essas criadoras de conteúdo têm acesso a links comissionados ou comissionáveis de todos os nossos parceiros, marcas, dentro do aplicativo de LTK Creator. Então ela chega lá, criadora de conteúdo que já é da nossa base, e tudo que ela posta organicamente, ela pode comissionar e ganhar dinheiro em cima. Então hoje você, Facundo, se você virasse um influenciador da LTK, que eu acho que você super pode virar, você posta o seu look do dia hoje e você consegue linkar cada uma das peças de roupa. Se existem pessoas que se espelham em você e querem ter o mesmo estilo que você e convertem na venda, o criador de conteúdo ganha uma comissão e a marca gerou uma venda. Mas isso quer dizer que o criador de conteúdo, antes de postar seu conteúdo, ele entra na base da LTK e percebe quais são os produtos e as marcas que estão com links afiliados. Ele não... O que a gente geralmente tenta o máximo possível é diversificar. A gente tem um time que só olha para onboardar marcas novas. Então, a gente quer ter o máximo de marcas possíveis para te dar liberdade como criador de conteúdo. Não precisar depender das marcas que a gente tem na base para conseguir criar o seu conteúdo. Mas que quando você cria o seu conteúdo, você consiga encontrar as marcas parceiras que têm esses produtos. Então, vamos lá, um Vans. Um Vans não existe só no site da Vans. Existem vários marketplaces que a gente tem lá dentro. Então, você consegue encontrar o produto em N parceiros nossos e não foi uma decisão para você usá-lo. Então, é mais ou menos dessa forma que acontece. E o mais legal para a marca, sinceramente, o que para mim foi, assim, surpreendente, e eu nunca tinha pensado no business dessa forma, é que hoje em dia a gente tem, 71% das marcas no Brasil investindo em marketing de influência. Mas esse investimento é 100% ou quase 100% em campanhas publicitárias. Em campanhas do Instagram, em campanhas de outras redes sociais. Enquanto que, através da LTK, você consegue investir nas criadoras de conteúdo que, de fato, te estão gerando um retorno sobre o investimento. E, além disso, quando me vem uma marca para fazer uma campanha, eu consigo sugerir criadoras de conteúdo que, de fato, convertem em conteúdos parecidos, em produtos parecidos com os quais aquela marca tem. Tá, deixa eu ver se eu percebi. Como que vocês fazem essas capturas? O criador de conteúdo, por um lado. Vocês aceitam todos os criadores de conteúdo que baterem na porta de vocês e falarem assim? A gente tem um processo de seleção que é muito baseado em engajamento. Mas não o número de seguidores? Não o número de seguidores. O engajamento que a pessoa tem a partir da sua postagem. Tá. E vocês têm key accounts, por exemplo, vocês têm key accounts dentro dos criadores? Claro, sim. Então vocês têm pra desenvolvê-las e ajudá-las a realmente conseguirem fazer disso uma carreira. Independentemente da mídia, da rede social, Instagram, TikTok, não sei, LinkedIn dá pra colocar link afiliado? Acho que não, né? Dá, dentro da postagem, com certeza, mas não é uma rede que a gente usa muito. Mas sinceramente pra gente, quanto mais rede o criador de conteúdo tiver, melhor. Porque no final do dia ele consegue diversificar a audiência. Porque um link é agnóstico, né? Exato, e atemporal. Sim. Aí, e as marcas? Elas vão organicamente procurar a LTK ou vocês fazem esse trabalho via agência? A gente tem os dois. Não seria via agência, seria diretamente ou através de plataformas de afiliados também. Então a gente pluga em algumas plataformas de afiliados, outros a gente fala diretamente com o parceiro e outros o parceiro procura a gente. A gente ainda tem, de novo, como muitos dos e-commerce tradicionais, eles estão olhando só agora para marketing de influência, eles ainda olham com viés de campanhas publicitárias. Então, muitos vêm pra gente perguntando se a gente é uma agência tradicional e se a gente consegue rodar uma campanha. E a gente super consegue, mas o maior diferencial é que quando eu rodo a campanha, não rodo com a celebridade.
geralmente. Se a marca quiser uma campanha só de awareness, beleza. Mas eu consigo fazer uma campanha que é o funil completo, desde o momento de reconhecimento de marca até o momento de venda. E aí eu consigo sugerir criadoras de conteúdo que vendem produtos similares aos daquela marca, que convertem para aquela categoria, para aquela audiência que a marca está procurando. Então eu tenho muito mais dados para embasar a decisão de quem deve fazer aquela campanha. Entendi. E a gente tem que já se encaminhar para o final desse podcast, porque estamos chegando próximos da 1 hora. Falando de marketing de influência, que também marketing de influência acabou virando um tema durante a pandemia, né? A gente viu a influência mudando de grandes influentes para micro-influentes, de influenciadoras que postavam apenas privilégio para influenciadoras que postavam conhecimento, conteúdo, que, enfim, educavam de alguma forma a sua audiência. A gente percebeu nos últimos 2 anos esse tema do marketing da influência e dos influenciadores movimentando placas dentro da cultura, né? Mudando muito rapidamente o que é influência, o que não é influência. A gente dava muita importância para o número de seguidores, aí a gente percebe que, se você percebe número de seguidores versus engajamento, você percebe que muita gente compra audiência, porque também você é mensurado pela quantidade de seguidores que você tem, ou seja, é um campo que culturalmente está sempre efervescente. Hoje o número de seguidores é um dado muito importante para você ser visto pelo outro. É uma coisa muito estranha, concordo, desculpa, mas é ainda uma maneira como nossa sociedade mensura o valor de uma outra pessoa. O que você vê, você que está à frente, com uma indústria que está olhando para o influenciador e para o marketing de influência, assim, na verdade você é um agente desse novo território do marketing. De novo não, né? Já tem pelo menos uns 5 anos. Como que você vai ver que vai se desenvolver esse novo mercado? Que você vê que são desdobramentos do presente que são possíveis para o futuro? Tô pedindo para você ler uma bola de cristal, mas a gente percebe, por exemplo, vou dar TikTok saindo da influência e parecendo muito mais com o YouTube do que uma mídia social. A gente fala muito de influencers que são menores, mas que são muito nichados. A gente começa a perceber que talvez comece a existir um certo burnout de Instagram, as pessoas postando um pouco menos, Instagram postava em vídeo, agora voltou para conteúdo mais estático. O que você acha que vai acontecer nesse mercado? Ou você acha que não dá para fazer nenhum tipo de aposta? Bom, a gente como LTK está apostando muito no LTK App. Por que eu te falo isso? O LTK App é basicamente um app estático, não é um app estático, você consegue colocar vídeos ali dentro, mas é um app plataforma agnóstica. Por que eu te falo isso? Você pode postar o seu conteúdo em qualquer rede social e geralmente Ele distribui? Não. E aí você consegue consolidar tudo que é comprável ou comissionável dentro da LTK App e redirecionar a pessoa ou o consumidor final para dentro da LTK App. Então você não cansa o engajamento da sua audiência só com conteúdos compráveis. Você treina a sua audiência para ter o conteúdo comprável dentro do LTK Shop. Mas você faz a pessoa baixar um app? É um app à parte, mas é um app onde você basicamente entra para um consumo. Então é um consumo, é um actionable, né? Você não entra ali só para se inspirar. Você não entra ali principalmente para se divertir, que é o que eu vejo hoje como as redes sociais se põem, né, e se posicionam. Não é uma rede social para se divertir, é uma rede social para você ou se inspirar ou fazer uma compra final. Então a gente tem o LTK App como esse pilar que a gente chama. Como um app de uma loja, só que... É uma vitrine, eu diria. A vitrine da criadora de conteúdo ali dentro e ela você vai encontrar várias criadoras de conteúdo. Você vai encontrar várias criadoras de conteúdo, mas a criadora de conteúdo que consegue linkar a própria vitrine em todas as mídias sociais dela, consegue diversificar a audiência que está chegando para o conteúdo comprável dela no LTK App, sem cansar a troca. Então, eu acho isso essencial. Mas por que eu te falo isso? Porque a gente vê que redes sociais novas surgem de 2 em 2 anos, mais ou menos, e aí algumas vingam e algumas não. E o ponto é, quanto mais você tiver exposição em diferentes redes sociais, melhor. Porque você não quer depender da rede social e das regras daquela rede social, que é o que você falou, foi do estático pro vídeo, aí do vídeo voltou pro estático, etc. E você não quer depender desse algoritmo para você conseguir construir seu business. E no final de contas, o business das criadoras de conteúdo existe há milênios, que é influenciar. Então você, muito provavelmente, na sua criação, foi muito influenciado pela sua família, pelos seus amigos. Outras pessoas foram muito influenciadas pela igreja, pela religião. E a criadora de conteúdo faz com que a gente não precise mais ser
ter uma barreira na nossa influência, ou ser influenciado somente por aqueles que são próximos a nós. Você consegue ser influenciado e você consegue, consumir conteúdo de pessoas que estão muito longe de você, provavelmente, socialmente, economicamente e, obviamente, geograficamente também. Uhum. Isso é muito legal. Então, democratiza muito esse acesso a esse conteúdo e a pessoas que você não teria acesso em outra hora. Mas existe toda essa percepção de você acaba tendo o seu conteúdo, de repente, controlado, o acesso ao seu conteúdo controlado pelas mídias ou por algum grupo, né? Uhum. E o que eu vejo muito a criadora de conteúdo precisa formar uma comunidade. Porque mídias e redes sociais vão surgir e vão continuar surgindo. Só que o ponto se você tem a sua comunidade que acredita em você e que vai no search para te buscar e não olha só as coisas que estão ali trending, isso é o mais importante desse fenômeno. É você conseguir criar uma comunidade que é engajada com você como pessoa, se espelha em você como pessoa e não somente usa o seu conteúdo para se entreter. Uhum. Acho que essa é a única forma de realmente marketing de influência conseguir virar um negócio e fazer com que essas milhares de criadoras de conteúdo, a gente tem 1 milhão de criadoras de conteúdo com mais de 5 mil seguidores, consigam de fato fazer disso uma carreira. 1 milhão com mais de 5 mil? Isso. Uau. No Brasil. Eu não sabia. Sim. O Brasil é um dos maiores mercados. É o segundo maior É o mercado de marketing. Depois dos Estados Unidos? Sim. Menor que Índia? Menor que Índia em número de criadores de conteúdo. Jura? É impressionante, né? E só que sabe o que é o pior? 25% delas não ganha nada pra criar conteúdo. E não sabem da possibilidade de se conseguir criar uma carreira em um business em cima de conteúdo orgânico. Através, por exemplo, de plataformas como a LTK. É muito... A produção de conteúdo, ou a profissão de produzir conteúdo, ela ainda é muito estigmatizada, né? Muito. Te chamam de blogueirinho, de blogueirinha. Mas também de te chamaram coach. de nerd, não te chamaram? Quando Sim, você estava, eu sei, me chamaram. Eu eu sofri um bullying terrível É. quando eu era mais nova. Pela nacionalidade, pelo estudo. Então, pra fechar, eu acho que, assim, sempre vai existir esse preconceito e essa barreira. Mas, assim, cada vez mais está se tornando algo que até pessoas na escola querem, né? E almejam. Sim. Não tá virando, de fato, uma carreira. Só que o ponto pra você conseguir fazer disso uma carreira, você tem que ter uma visão muito longo prazo e sustentável do seu negócio. E muitas criadoras de conteúdo, quando elas começam, elas não têm essa visão e ninguém que ajude elas a traçar isso. Então, a gente se põe nesse lugar de guidance, né? De fazer com que a gente se torne um guia na construção da carreira delas. Maravilhoso. Muito obrigado. Obrigada a você. Amei o nosso Também. papo. Me vi espelhado, me emocionei em alguns momentos aqui no começo do nosso papo. Fiquei super emocionado porque muito da tua história, muito da tua biografia, eu me vi refletido nela. Foi delicioso conversar com você. Passou Também. muito rápido. Muito obrigada, Facundo. Obrigado pelo teu tempo, viu? Divã de CNPJ, toda quarta-feira na sua plataforma preferida. Até semana que vem.